Imagina a sua vida contada através de mosaicos. Hoje a gente vai falar de Relato de um Certo Oriente, aqui no Entre Hipóteses. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir, compartilhar, para que a gente possa dar continuidade nesse projeto. Nosso objetivo é levar a literatura para o maior número possível de pessoas. E a gente precisa da sua ajuda para conseguir continuar aqui com o canal. Bom, então a gente vai continuar falando dos livros do Milton Ratum. E hoje a gente vai falar de Relato de um Certo Oriente. Bom, em Relatos de um Certo Oriente, a gente vai escutar a história de uma família. Então, é uma família que a gente vai conhecendo através de mosaicos mesmo. A gente vai entendendo como que essa família se configurou através de pedaços. Então, a gente escuta um pouquinho aqui, escuta um pouquinho ali, vai juntando as peças para a gente entender a formação dessa família. Essa família tem como membro principal Emily, uma mulher muito forte que veio com os dois irmãos do Líbano para encontrar os pais que já estavam aqui no Brasil, que estavam no Recife. Eles ficam um tempo com esses pais no Recife, só que eles resolvem ir para Manaus. Então eles vão para Manaus, Emily se casa em Manaus e começa a constituir a família dela. Desse casamento, então, ela tem 4 filhos, o Hakim, a Samara e outros 2 filhos que são gêmeos, mas que a gente não sabe o nome deles em momento nenhum da obra. Toda vez que vai falar desses filhos, sempre fala como os terríveis, os inomináveis, aqueles meninos cruéis, sempre muito nesse sentido. Então eles não têm nome dentro dessa obra. E a gente vai entendendo a configuração dessa família e como que essa família foi se formando através desses pedacinhos muito diferentes. Então, desse casamento entre ela, Emily, que é muito católica, e o marido, que a gente também não fica sabendo o nome, que é muçulmano, a gente vai entendendo como que eles vão construindo a relação deles dentro dessa diferença religiosa. Ali é uma casa muito grande, que recebe muitas pessoas, eles são sempre cercados de muitos amigos. Inclusive, eles têm um amigo fotógrafo que é muito participativo na história, tem passagens muito importantes ali dentro, né, dos relatos dessa família. A gente sabe que a Samara teve uma filha na adolescência que nasceu surda-muda. E a gente não descobre quem é o pai da filha dela. Na verdade, ninguém descobre em momento nenhum do livro quem é o pai. Até porque essa menininha morre de forma muito trágica. Logo no início do livro, a gente já vê essa perda e o tanto que essa tragédia afeta a família. Mas que não é a primeira tragédia da família. O irmão dela, que se apaixonou no porto pelaquela mulher que queria ter ficado no porto com ela, acaba também tirando a própria vida por causa dessa tristeza, desse amor que ele tinha muito guardado ali. Então, em todo momento, a gente vai vendo como que essa família foi construída através de pedacinhos, de pessoas contando pra gente como que é. Inclusive, quem tá contando a maior parte do tempo pra gente a história é uma das filhas adotivas de Emily. Ela adota um casal de irmãos, uma menina e um menino. A menina mais velha tinha mais ou menos a idade da neta dela, elas pareavam idade, e o menino era menorzinho. A gente também não sabe direito de onde que esse casal de filhos surgiu, como que foi esse processo de adoção, quem eram os pais, como que aconteceu. A gente vai vendo que a história é muito fragmentada e a gente vai entendendo a grandeza dos personagens e principalmente a grandeza de Emily pela voz dos outros personagens, pelo que eles vão contando pra gente dela, do que ela fez com a vida dela, do que ela fez com as dores dela. Emily, durante todo o livro, ela vai mostrando isso muito assim, que ela constrói a partir de uma dor enorme. Então ela tem uma dor gigantesca, a partir daquilo ali ela tem uma ação, ela tem uma atitude, ela tem um ato em que ela constrói algo ali para frente, algo a partir daquilo ali.
E a gente vai entendendo essa família, a gente vai entendendo esses personagens, a gente vai escutando como que isso tudo se forma, sempre com essa direção dessa menina, dessa filha adotiva dela. E aí, no final, a gente tem uma surpresa enorme sobre quem é essa filha, onde que ela estava, de onde que ela está escrevendo, em que momento da história ela está escrevendo, porque a gente sabe ali no início do livro que ela está voltando para Manaus, que em algum momento ela saiu, mas a gente não sabe no início quando que ela saiu, e a gente vai descobrindo como que foi essa ida e como que está sendo esse retorno. Então, mais uma vez, o Milton Ratum vai contando para a gente do personagem principal através de voz de outras pessoas. Aqui tem uma diferença muito grande, porque a gente tem mais personagens contando sobre a mesma pessoa. Então, Emily, por exemplo, tem uma melhor amiga que tem histórias maravilhosas sobre ela, que conta detalhes de coisas que nem os filhos sabiam, nem o Dorner, que é um grande amigo da família, sabia. Então, a gente vai escutando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e construindo essa personagem, construindo essa família, essa ideia do que essa família queria trazer para a gente, através dessas falas dos outros. Uma palavra que ficou muito na minha cabeça durante todo o tempo que eu li o livro foi decadência. Não sei falar exatamente assim, eu acho que na verdade não tem essa palavra no livro, mas o tempo todo que eu lia o livro, eu tinha essa sensação de decadência. Emílio e o marido constroem uma coisa muito grandiosa, um império, eles se tornam comerciantes, é uma casa muito bonita, é uma casa muito cheia de gente, muito cheia de vida, e à medida que o livro vai acontecendo, que as coisas vão acontecendo, você vai vendo como que as coisas vão se acabando mesmo. A casa vai ficando mais vazia, em determinado momento a loja se fecha, as coisas vão ficando menores. Então a sensação que me dava no livro inteiro era de uma decadência. É como se a gente visse a queda de um grande império. É como se a gente assistisse a queda dessa família, que era tão grandiosa e aos poucos foi se minando, foi se acabando com o tempo, com as perdas, com a dureza da vida, com acontecimentos inesperados, com fatos surpreendentes. Então, decadência foi uma palavra que ficou muito na minha cabeça enquanto eu lia esse livro. E aí, eu descobri que esse livro tem um filme feito baseado nele, que não chama Relatos, chama Retratos de um Certo Oriente. E eu tentei assistir esse filme em todas as plataformas, procurei em vários lugares e eu não consegui assistir, não consegui acessar, não consegui saber como que eu assisto esse filme. Então eu queria aproveitar o vídeo para pedir, por favor, se alguém sabe aonde que eu consigo ver o filme, porque eu fiquei muito interessada, porque parece, inclusive, que no filme foca muito na Emily, nessa personagem, nessa mulher que ela é a grandeza do livro. Inclusive, não falei de uma coisa que eu queria ter falado, e eu vou aproveitar agora, ela tem uma caixa. Ela tem uma caixa que o filho dela descobre a caixa. E à medida que ele vai descobrindo as coisas da caixa, a gente vai descobrindo uma outra Emily. Então a gente tem a Emily que cada um vai falando, e a gente tem a Emily que se juntou dentro de uma caixa. Então cada objeto que está ali fala um pouquinho dela também. Eu queria muito ver o filme para poder ver um pouquinho mais dessa personagem, ver um pouquinho mais da Emily. Então, quem souber aí aonde que assiste, por favor, deixa para mim aqui nos comentários. No mais, Relatos de um Certo Oriente é um livro muito pequenininho, muito fácil de ler, uma leitura muito rápida, muito gostosa. É uma leitura que te prende, porque você vai tentando entender, juntar essas pecinhas para poder finalmente entender essa família complexa como toda família é, e múltipla e diversa como toda família é, como que eles conseguiram um pouquinho de cada um trazer ali para dentro daquele núcleo, o seu eu, a sua personalidade e a sua contribuição. Então, me contem aqui quem já leu Relatos de um Certo Oriente. Quem ainda não leu, leia o livro. Não deixa de escrever para mim aqui nos comentários o que achou. E não esquece de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal, compartilhar
e voltar semana que vem. Afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque você não achou o seu livro certo. E eu tenho certeza que Relatos de um Certo Oriente pode ser um deles. Até lá!